Salmo 50, no versículo 1 até o versículo 15, diz assim: Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu, que sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves nos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, na medida em que a gente vai olhar alguns minutos para essa palavra, nos dá a condição de discernir de Ti, discernir da Tua vontade para nós, nos dá a condição de estender a Ti sacrifício de gratidão, ainda que em angústia, ainda que enfrentando dias maus, ainda que lidando com a nossa própria natureza pecaminosa, ainda que tendo os nossos pecados diante de nós todos os dias. Pai, nos dá um espírito de gratidão essa noite. Nós oramos assim no nome dele. Amém. Eu não costumo dar o título das minhas reflexões, mas hoje eu quero lhes falar sobre isso que está aí no seu folder, gratidão angustiada. E falar sobre angústia e gratidão, que são aparentemente conceitos absolutamente antônimos, né? Absolutamente paradoxais. Enquanto a angústia fala daquilo que é da tristeza da alma, da aridez da alma, a gratidão fala da alegria de ter recebido bênçãos. E abordar essas duas coisas que aparentemente são antagônicas, elas podem, enfim, pode nos desafiar. Pelo menos eu estou me sentindo desafiado em tratar desse tema, nesses termos a vocês. Porque sim, essas duas palavras, essa frase que eu coloco aqui como gratidão angustiada, é quase que um oxímoro, uma expressão que se contradiz em si. Quando a gente fala de angústia, dentro da tradição cristã, a gente fala da angústia não somente como uma experiência pontual na nossa existência, que de maneira geral é fruto de cenários ou de eventos difíceis na nossa vida. A angústia na tradição cristã, na grande tradição cristã, não é a resposta da nossa alma a uma situação triste que a gente está enfrentando. A angústia não é só a gente se entristecer ou eventualmente ter o nosso espírito contrito e abatido porque estamos enfrentando uma ocasião difícil.
A angústia, na palavra de Deus, ela vai definir o estado da alma do homem depois da queda. O estado da alma do homem pós-queda. O estado da alma do homem que se separou de Deus. Como você sabe, lá no jardim nós nos separamos do nosso Criador. No jardim a nossa alma não conhecia angústia. No jardim o homem desfrutava de absoluta plenitude, de absoluta realização. A presença de Deus era suficiente para apaziguar a alma desejante do primeiro homem. Em Deus, o homem, na comunhão com Deus, o homem encontrava absolutamente tudo que a sua alma podia aspirar ou desejar. Enquanto o Éden é um lugar em que não existe angústia, existe realização e plenitude, viver a leste do Éden, longe da presença de Deus, é o lugar da angústia. Em primeiro lugar, porque o homem, ao se separar de Deus, ele perde o propósito fundamental para a sua existência. O propósito fundamental para a existência do homem é a glória do seu Criador. É viver para a glória do seu Criador e desfrutar e gozar perpetuamente de suas bênçãos. E uma vez que o homem se separa do Criador, ele então passa a viver aquilo que nós chamamos de um vazio existencial, no sentido de uma falta de propósito. E aí nós angustiamos, porque a gente já não sabe para onde ir. Qualquer caminho, qualquer direção, ela pode levar e pode ser atraente a quem não tem propósito. Qualquer tipo de vida, qualquer caminhada que decidamos viver em nossa vida, ela vai ser uma caminhada que eventualmente vai nos apresentar esse lugar da angústia. Porque se eu não tenho propósito, se estou separado do Criador, se já não tenho mais plena realização nele, já não desfruto de comunhão com ele, então viver qualquer tipo de vida, eu posso viver. Mas o problema disso é que isso nos angustia. Porque a gente toma o caminho A e pergunta, mas será que, como é que teria sido se eu não tivesse tomado o caminho B? Aí a gente toma o caminho B, né? Aí a gente pergunta, mas como é que teria sido se eu não tivesse tomado o caminho C? Eu não canso de contar essa história de uma adolescente de uma igreja, de uma outra igreja que eu pastoreei, e ela me procurou. E ela chegou para mim e falou assim, pastor, preciso falar com você muito seriamente. Uma menina de 18 anos, 17, 18 anos no máximo. Preciso falar com você muito seriamente. Aí ela virou para mim, eu virei para ela e falei, ok, minha filha, o que está angustiando? Aí ela virou para mim e falou, pastor, eu estou apaixonada. Eu falei, isso é bem característico de pessoas da sua idade. Mas e aí, quem que é o sortudo, o abençoado? Ela então, pastor, aí que está o problema. Eu falei, por que está o problema? Porque é o seguinte, eu estou apaixonada, e falou o nome do menino lá, que era o menino da guitarra. Sempre é o da guitarra, né? O menino que tocava no louvor da igreja, na guitarra. Estou apaixonada. Eu falei, legal. Falei, olha, o menino da guitarra é gente boa, boa família, faz parte do meu grupo de discipulado, menino crente, desses raros, trabalhador. Gostei. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar um double date, você e ele, eu e a Isabela, e a gente vê se sai algum samba desse pagode. O que você acha? Ela então, pastor, é que tem o outro. Aí eu virei para ela e falei, mas que outro, minha filha? Aí ela falou, o outro é aquele lá, e disse quem era. Era o menino que entregava o folheto. Esse rapaz que entregou o folder, sabe, na entrega na porta da igreja, é o menino do folder, pastor. Aí eu falei, então, é também um cara gente boa. Olha só, você está com duas opções legais, que é raro hoje em dia, né? Dizem as solteiras.
E aí eu virei para ela, ok, você está entre duas opções. O que eu tenho a ver com esse triângulo amoroso? Aí ela virou para mim e falou assim, pastor, é porque eu vim aqui para você me quê? Porque aí a gente não tem certeza, né? Aí eu falei, você já experimentou orar, falar com Deus? Porque esse tipo de angústia, minha filha, de não saber com quem casar, não saber que caminho tomar, não saber para onde ir, isso é típico de gente que não tem certeza daquilo que Deus lhe propõe para a sua vida. Agora, para crente está em comunhão com Deus, crente sabe que vive para a glória de Deus, então independente de quem você for namorar, minha filha, você tem que glorificar a Deus. Você sabe o que fazer, você sabe o que... o problema não é a multidão de opções. O problema é que você não está entendendo que, independente de quem você tem que namorar, você vai namorar para a glória de Deus. Aí ela virou para mim e falou assim, pastor, mas é complicado, né? Eu falei, então deixa eu tentar explicar para você onde eu estou querendo chegar. Eu falei, imagina que você começa a namorar o da guitarra. E aí você sai com o da guitarra naquele sábado à noite, vai passear e vai namorar no shopping. Aí o da guitarra, ele é um bom menino, ele vai te tratar bem. Ele vai pagar o teu Big Mac, lá na praça de alimentação. O da guitarra vai te levar no cinema e vocês vão assistir lá Avengers. E vocês vão, ter lá o tempo de vocês e tudo mais. E aí você vai voltar para casa depois que o da guitarra te deixar em casa. E você vai subir no elevador apaixonada. Ela falou, é verdade, pastor. E aí você vai entrar na tua casa e a tua mãe vai perguntar, e aí minha filha, como é que foi? Aí você vai dizer assim, ele é sensacional, mamãe. Achei o homem da minha vida. Só que aí, minha filha, você vai entrar no banheiro, você vai tomar um banho, você vai trocar a sua roupa, você vai colocar o seu pijama e você vai deitar na sua cama. E em vez de realização, sabe o que vai vir na sua mente e no seu coração? Angústia. Aí ela travou. Por quê, pastor? Porque você vai perguntar, e como é que teria sido se eu tivesse escolhido o do folheto? Bem-vinda à angústia de alguém que tem um mundo de opções diante de si, mas porque está separado de Deus, as opções não são suficientes. E muitas vezes, meus irmãos, nós nos distanciamos de Deus. E é justamente porque nós nos distanciamos de Deus, a gente vive angústia. A gente vive esse movimento de profunda angústia, porque a gente tem um mundo de liberdade, de opções, só que porque estamos desconectados do nosso Criador, a gente angustia, porque a gente não sabe que caminho seguir. Mas nós não só angustiamos por causa dessa liberdade de opções. A gente angustia porque nós vivemos num mundo profundamente habilidoso em nos fazer o mal, né? Todos vocês chegaram aqui e vocês foram incentivados por mim mesmo a buscar em sua mente e no seu coração eventos felizes. Eventos que marcaram o seu ano como eventos que deixaram você feliz e que fizeram você erguer as suas mãos a Deus e falar assim, louvado seja o teu nome, Senhor, por tua bondade. Eu não tenho dúvidas que todos nós temos assim, eventos assim a contar. Mas também nós temos muitos eventos de tristeza, de dor, de crise, de angústia. Temos muitas histórias de percalços, prejuízo, rupturas, seja o que for, para também dizer. E a pergunta que se levanta é, se nós somos convidados pela fé cristã a sermos sempre gratos a Deus, como ser grato na angústia? Como agradecer a Deus na angústia? Como chegar ao ponto de uma expressão
angustiada. Vocês sabem que esse ano eu me afastei por um pouco mais de um mês das minhas atividades pastorais porque fui diagnosticado com um princípio de burnout. E foi muito interessante que nesse processo de burnout, da cura e terapia, e cuidar da saúde, etc., eu fui me descobrindo cada vez mais melancólico. Fui descobrindo dentro de mim uma melancolia. Eu comecei a chorar por coisas que antes eu nunca chorei. Você talvez me conheça como aquele ogro, né? Aquele homem impassível. As minhas ovelhas, né? Muitos de vocês chegam para falar, não, medo do... Cuidado que você vai falar na frente do Isaac, né? O Isaac vai vir no meio. O Isaacão, que é o cão, né? E aí, nesse processo, comecei a me descobrir profundamente melancólico. A minha filha dizia boa noite para mim, eu começava a chorar. Eu ouvi uma notícia, sabe, no jornal, e aquilo tinha o poder de me afetar de maneira profunda, como nunca antes me afetava. Eu me lembro dos meus pais chorando, eu era ali jovenzinho, e lembro dos meus pais chorando diante da TV por causa do ataque terrorista no World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Eu era jovenzinho ali, recém-chegado no seminário, e aí, não, minto, estava terminando a escola. E aí, enfim, lembro que cheguei em casa e vi meus pais chorando. Aí eu olhei para eles e falei assim, mas são os dois bobalhões mesmo. Chorando por gente que eles nem conhecem. Por um negócio que caiu lá nos Estados Unidos, não tem nada a ver com eles, estão lá chorando. Hoje eu me pego assim. Chega para mim as notícias da guerra de Gaza, eu choro. Eu me vejo melancólico e começo a perguntar, Senhor, o que está acontecendo comigo? A minha disposição interior hoje ela é muito mais ligada à melancolia do que essa coisa que talvez você me conheça, colérica, energética e etc. E aí nesse processo de tentar me livrar do meu burnout, eu fui sendo levado por Deus a um processo de estudar personagens da tradição cristã e da própria palavra de Deus, que também eram melancólicos. E fui fazendo um estudo particular meu, eu e Deus, dizendo, Senhor, me mostra gente na Bíblia que era angustiada, que era melancólica, que estava chorando, que estava sangrando. E aí eu fui olhando para a Bíblia e fui descobrindo gente como Moisés, fui descobrindo gente como Davi, fui descobrindo gente como Jeremias, fui redescobrindo gente como Esdras, fui redescobrindo as lágrimas de Maria, fui redescobrindo, enfim, a melancolia de Pedro depois da sua queda. E foi interessante que Deus foi ministrando a mim e foi falando assim, Isaac, pode ser que você não vai ser curado dessa melancolia, não. Espírito falando comigo, dizendo, pode ser que agora eu quero te usar sim, melancólico, como eu usei Moisés, como eu usei Davi. E aí eu parei durante esse meu processo de burnout, e estou lhes falando uma coisa que nunca falei para vocês, porque ainda tem sido um processo de discernimento na minha vida. Parei de pedir para Deus me curar. Parei. Falei, Senhor, não quero mais cura dessa minha alma pesada. Eu quero que o Senhor me use somente com a minha alma pesada. Quando eu chego nesse texto, eu vejo o salmista nos dando uma cena de Deus convocando o seu povo para comparecer diante dele com a alma pesada. Mas com a alma pesada, mas também cheia de gratidão. Versículo 1. Até o versículo 6, eu não tenho tempo para articular todos esses detalhes. Nós temos um Deus que fala. Deus se apresenta. Deus, ele fala e não fala pouco. Ele primeiro convoca o seu povo. O texto no versículo 1 diz assim, Deus convoca toda a terra do nascente ao poente. Deus, ele vem. E certamente no versículo 3 não ficará calado. Ou seja,
Deus não somente reúne o seu povo, mas temos um Deus apresentado nesse salmo que é um Deus que fala, um Deus que não está em silêncio, um Deus que tem prazer em se comunicar. Ele fala, muitas vezes ele fala doce aos nossos corações, mas também ele fala muitas vezes duramente, nos condenando por causa da nossa iniquidade. E no caso aqui, Deus ele está assim, se reunindo e convocando o seu povo à sua presença, todo o seu povo, para que Deus possa testemunhar contra Israel. Olha só o versículo 7, ele diz assim: ouça meu povo, pois eu falarei e vou testemunhar contra você. Eu que sou Deus, o seu Deus. O que isso tem a ver com gratidão? Isso tem tudo a ver com gratidão, por uma razão simples, porque se nós temos um Deus que fala, e não fala só, ai, que cordeirinho lindo de Jesus que você é, mas também muitas vezes nos convoca para testemunhar contra nós a nossa iniquidade, o nosso pecado, é porque Deus ele está interessado em transformar a nossa vida. Porque se ele tivesse assumido a condição de somente falar aquilo que a gente quer, ele estaria nos anestesiando em nossa condição de iniquidade. Porque Deus prova o seu amor não somente nos enviando o seu Filho, mas também como bom Pai nos chamando à responsabilidade, dizendo: eu vou testemunhar contra você, meu filho. Você tem andado por caminhos que te desonram, porque me desonram, você tem andado por caminhos que me ofendem, você tem feito coisas que quebram os meus mandamentos e frustra as minhas expectativas em relação à santidade que eu quero promover em você. Meus irmãos, um Deus que fala contra nós é uma expressão de profundo amor. Este mundo, este evangelicalismo de hoje, que gosta de falar só do Deus que ama, que gosta de falar só do Deus que ai, você é o cordeirinho de Jesus, você é a florzinha de Jesus, e não tem problema nenhum com você. Esse evangelicalismo nega a faceta do amor que se expressa num Deus que nos chama às falas para o nosso bem. Eu tenho certeza que foi a última coisa, se é que você pensou ao entrar hoje aqui, e falar assim: Senhor, grato sou, porque tenho um Pai que é atento aos meus passos, quer sejam eles bons, quer sejam eles maus. Grato sou, porque tenho um Pai que Ele está atento, e Ele está interessado em me chamar às falas, quando preciso. Que Ele está atento, e Ele está não somente testemunhando aquilo que eu faço de bom, mas também aquilo que eu faço de mal, e que quando preciso, Ele fala para a minha edificação, Ele fala para a minha correção, Ele fala para que eu seja transformado, Ele fala para que eu seja mudado, Ele fala para que eu seja conformado à imagem do Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Sejamos gratos, meus irmãos, por um Deus que fala. E porque fala, Ele também fala aquilo que a gente não gosta. Ele também fala aquilo que muitas vezes a gente não quer ouvir. E graças a Deus, porque Ele assim o faz. Porque é justamente este caráter, este traço da bondade de Deus que nós precisamos para sermos transformados. É justamente este traço da bondade de Deus, de um Deus que não vai se calar diante da nossa iniquidade, é que podemos ser tratados. Porque se Ele nos entregasse ao silêncio da conivência com o mal que nós praticamos, Deus estaria nos anestesiando na nossa iniquidade. Deus estaria nos anestesiando em nossos passos largos num caminho de destruição. Mas um Deus que nos ama, Ele fala assim: filho, muda o caminho. Filho, troca os planos. Filho, deixa eu te tratar. Por isso, meus irmãos, a gente precisa angustiar na presença de Deus. Porque quer enfrentemos dias maus, dias ou situações que têm o poder profundo de nos angustiar, quer vivamos um vazio existencial de uma desconexão com Deus, ainda assim, no meio desta angústia, Deus nos fala. Ainda assim, no meio deste lugar
de desconexão com Deus. Deus vem ao nosso encontro e nos convoca para si. Ele nos chama para si. Ele diz, versículo 5, ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram uma aliança comigo. Ah, que Deus bom nós temos, que tem prazer, não somente em nos colocar em bons caminhos, nos oferecer um bom caminho na pessoa do seu Filho, mas também tem toda a disposição em nos convocar e nos chamar para corrigir a nossa caminhada. E aí, depois de corrigir o povo pela sua religiosidade, eu não tenho tempo para articular, nos versículos 8 até o final do versículo 12, versículo 13, desculpa, ele vai condenar o povo pela sua religiosidade. Ele vai dizer, olha, eu não estou vindo contra vocês por causa dos sacrifícios que vocês oferecem. Até porque foi Deus, né, que disse que o povo deveria oferecer sacrifícios. Mas muitas vezes, a gente tem aquela sensação de que porque estamos cumprindo aquilo que Deus está mandando a gente fazer religiosamente, sem qualquer transformação do coração, a gente está fazendo alguma coisa importante a Deus. Só que Deus diz, eu não preciso do sangue de bodes e da carne de novilhos e de touros, porque era isso que o povo oferecia. Eu não preciso dos animais que estão nos seus currais, eu não preciso do dinheiro que está no seu bolso, eu não preciso das ofertas que você está, porque eu não preciso de nada, porque Deus, ele é um ser autoexistente, diz a teologia. Deus está dizendo, eu não preciso de nada e nem de ninguém para a minha própria existência. Então parem de achar que ao trazer alguma coisa para mim, ao oferecer alguma coisa a mim, vocês estão fazendo uma espécie de favor a mim. Não! Vocês trazem essas coisas porque vocês precisam ser tratados. Vocês é que precisam trazer. Por isso que, fecha o parêntese aqui da campanha, não traga nenhum recurso nessa igreja, achando que você vai comprar algum tipo de favor com Deus. Sou eu e você que precisamos trazer para sermos tratados da nossa mesquinharia. Sou eu e você que precisamos trazer para sermos tratados na nossa falta de compromisso com as coisas de Deus. E aí então chegamos no versículo 14. E ele diz assim, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Mais do que atos religiosos, mais do que bodes e ovelhas e sacrifício de animais, mais do que o louvorzão extravagante, mais do que qualquer coisa, traz a tua gratidão. Ofereça a sua gratidão. E o interessante é que essa oferta de gratidão, ela se expressa de duas maneiras no texto. Em primeiro lugar, cumprindo os votos que eu e você fazemos para com o Altíssimo, dizendo, Senhor, eu me comprometo com a tua obra, Senhor, eu me comprometo com o teu povo, Senhor, eu me comprometo em ser santo, Senhor, eu me comprometo em tratar minha mulher de maneira digna, Senhor, eu me comprometo em tratar os meus filhos de maneira digna, Senhor, eu me comprometo em levar a sério a minha vida contigo. Cumpra os seus votos, seja diligente em caminhar com Deus. Mas em segundo lugar, ele diz assim, clame a mim no dia da angústia. É uma gratidão angustiada, porque embora angustiemos, temos um Deus a quem clamar. Porque o texto diz, clame a mim. Ele não diz, foge de mim no dia da tua angústia. Ele não diz, foge de mim no dia do teu problema. Ele não diz, vai procurar o guru no dia da angústia e do problema. Ele não diz, vai fazer isso aqui, vai fazer promessa, vai subir a escadaria de São Padim Cisso. Não, ele diz, clama a mim no dia da tua angústia. Clama a mim no dia da tua angústia. E o texto vai falar para a gente que ele vai nos ouvir. Que ele vai nos ouvir. E encerro dizendo para você, sabe por que Deus nos ouve? Porque o filho dele um dia clamou no Getsêmani, também profundamente angustiado,
a ponto de suar sangue, uma angústia de morte, e Deus não lhe ouviu. No dia da noite escura, na sua angústia, Jesus disse: aparta de mim o cálice, Pai, mas que seja feita a tua e não a minha vontade. Justamente porque Jesus não foi ouvido, justamente porque Jesus foi abandonado no dia da sua angústia, eu e você podemos ser gratos no dia da angústia, porque seremos ouvidos. O texto, ele fala para nós, versículo 15, eu fechei sem querer. Ele diz assim: clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Recebemos a promessa de livramento. Recebemos a promessa da certeza de um Deus que não somente nos chama para a sua presença em angústia, mas temos a promessa de um Deus que vai nos livrar no dia da angústia. E por quê? Porque o filho, um dia, foi para o jardim do Getsemane. O filho chorou, o filho sangrou, e o pai decidiu não ouvi-lo, para que a minha e a sua oração, a minha e a sua angústia, a minha e a sua prece cheguem na presença de Deus e sejam consideradas. O Todo-Poderoso, aquele que rege o universo, ouve o som que sai dos nossos lábios, porque um dia ele ficou de ouvidos fechados à oração do seu próprio filho. Por isso dá para orar em angústia. Dá para ser grato no dia da angústia. Dá para eu oferecer gratidão angustiada. Gratidão não é um movimento só de gente que diz assim, tá tudo bem. Gratidão não é o exercício de gente que fala assim, olha, eu estou voando. Gratidão não é só de gente que, enfim, está com tudo certo e a vida organizada como acha que deveria estar. Gratidão também é a expressão do angustiado. E podemos ser gratos na angústia, porque temos um Pai que nos chama à sua presença para nos falar, mas também para nos ouvir. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque diante das desconfigurações da vida a gente sequer consegue invocar o teu nome. A gente muitas vezes anda por caminhos que te desonram e por causa dessa desconexão contigo, a gente angustia diante da vida que se apresenta diante de nós com N possibilidades. Mas, Pai, gratos nós somos porque Tu vens falar conosco. Tu nos chama à Tua presença, Tu nos convida, apesar de quem somos, para comparecer a Ti. Pai, tanta bondade em nos falar, muitas vezes a nos repreender. Tanta bondade em nos convidar para caminhos que vão Te honrar e deixar os caminhos que Te desonram. Pai, quanta bondade num Pai que não desiste de filhos constantemente desobedientes. E quanta graça poder oferecer a Ti gratidão angustiada. Pai, eu chego aqui junto com os meus irmãos, alguns deles certamente muito angustiados, sem ter tantas razões para agradecer aparentemente. Mas como é bom ser lembrado que até na hora da angústia podemos oferecer a Ti sacrifício de gratidão. Até na hora da angústia e da dor podemos recorrer a um Pai que ouve a nossa oração angustiada e ouve o nosso clamor ferido. Pai, que bom poder derramar a alma
gratos e profundamente gratos nós somos, porque Jesus assumiu o lugar daquele que foi rejeitado, desamparado, para que nós pudéssemos ser acolhidos e amparados no dia da angústia. Recebe a nossa gratidão. Alguns aqui felizes, regozijando, celebrando, outros aqui entristecidos e abatidos, mas todos nós gratos por quem Tu és. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.